O relatório da CPI do BNDES, que investiga os contratos do banco entre 2003 e 2015, pediu o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. As investigações também apontam políticos e empresários ligados ao governo do PT que teriam se beneficiado do esquema de corrupção. Um relatório extenso, são quase 400 páginas, com notícias, informações do Ministério Público e relatórios do Tribunal de Contas da União. A CPI do BNDES da Câmara dos Deputados analisou as ações do banco entre 2003 e 2015, nos governos do PT. O relator chega à seguinte conclusão: o BNDES foi parte de um suposto esquema criminoso que servia a um propósito de saldar dívidas de grandes grupos empresariais em troca de vantagens dos agentes públicos envolvidos. Ainda segundo o relatório, o esquema funcionava em 5 núcleos: o político, estratégico, o econômico, operacional e o núcleo externo. Este último seria formado por chefes do governo de países ideologicamente afinados com o grupo político que à época governava o Brasil, como Cuba, Venezuela, Angola, Moçambique, Argentina e Equador. O parecer cita as visitas do ex-presidente Lula a esses países, sempre acompanhado de empresários que futuramente viriam a executar os contratos. O relatório da CPI do BNDES pede o indiciamento de 64 pessoas, entre elas os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Há também o pedido de indiciamento para os ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci. Entre os grandes empresários, o relatório cita os donos da Odebrecht e da JBS. Para o relator, os irmãos Joesley e Wesley Batista teriam comprado o frigorífico Bertin com um superfaturamento de 9 bilhões de reais. O parecer pede que sejam anulados o acordo de leniência da JBS e o acordo de colaboração dos irmãos Batista. Esse capítulo que pode dar a condição ainda do Brasil recuperar alguns bilhões de reais. Os integrantes da CPI do BNDES pediram vista do relatório e a votação do texto ficou para a próxima terça-feira. A defesa do ex-presidente Lula disse que as acusações não têm fundamento e que ele não decidia sobre empréstimos. O grupo JF dos empresários Joesley e Wesley Batista enviou nota afirmando que os executivos da empresa já trataram do assunto em mais de 100 depoimentos às autoridades. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci afirmou que foi graças ao depoimento dele que a CPI conseguiu esclarecer os casos investigados. A empreiteira Odebrecht reafirmou que colabora com as autoridades e segue comprometida com a ética e a transparência. O ex-ministro Guido Mantega e a ex-presidente Dilma Rousseff não responderam aos nossos contatos.